Hoje vamos explorar o devocional Café com Deus Pai, um material que propõe uma jornada de 365 dias de reflexões para aprofundar a conexão espiritual, com as chamadas porções diárias de amor. Uhum. O trabalho tem um mérito imenso, né, em criar uma rotina de encorajamento com uma estrutura que é muito clara, muito consistente. Sem dúvida. E essa consistência é o que o torna um hábito para tantos leitores. A abordagem é acolhedora, o formato diário é um ponto forte. Sim. A questão que fica para mim é, uma vez que o hábito está formado, como podemos elevar o impacto de cada mensagem para que ela ressoe de uma forma ainda mais profunda, sabe? Mais transformadora ao longo do ano. Boa pergunta. Como ir do conforto para um confronto construtivo? Exato. Essa é uma pergunta excelente. E um dos pilares do material para criar essa conexão são as analogias, que conectam o nosso cotidiano a temas espirituais. Certo. Mas eu sinto que elas poderiam ser aprofundadas para criar um impacto mais duradouro e, como você disse, mais desafiador para o leitor. Você tocou no ponto central. A fraqueza aqui não está na qualidade das analogias, que são ótimas, muito bem escolhidas. Não mesmo. O problema está no uso delas. Muitas vezes uma história poderosa é apresentada, Como a do carpinteiro. sim, a do carpinteiro que constrói a própria casa com negligência ou a fábula da cigarra e da formiga. Certo. Mas a reflexão rapidamente se descola da história, sabe? Vira um princípio geral, e aí abandona toda a riqueza emocional da narrativa. A analogia serve como ponto de partida, mas ela raramente volta no final. É como acender uma faísca muito brilhante, que chama a atenção. Uhum. Mas em vez de usá-la para acender uma fogueira que aquece e ilumina por mais tempo, a gente deixa ela apagar e só fala sobre a importância do fogo. Nossa, é a metáfora perfeita para o que acontece. A imagem é forte, mas o potencial dela não é totalmente explorado. Exato. A sugestão, então, é tecer a analogia ao longo de todo o texto do dia. Em vez de só na introdução. Isso, não só como introdução, porque aí a tensão, o dilema, a emoção da história, tudo isso iria espelhar a complexidade da jornada do leitor, sabe? Tornando a mensagem mais visceral. A analogia vira o fio condutor, não só um enfeite. Perfeito. Deixa de ser um ornamento e vira a costura de toda a reflexão. Vamos tornar isso mais concreto. Usando o exemplo do carpinteiro, como essa tecelagem aconteceria na prática? Certo. O texto original conta a história do carpinteiro que, ao construir sua última casa, faz com pressa com material inferior. Para depois descobrir que era um presente para ele mesmo. Exato. E a lição é sobre fazer nosso melhor sempre. Mas depois de contar a história, em vez de pular para a aplicação geral, o texto poderia nos colocar dentro da cena. Como assim? Poderia dizer algo como: agora imagine o carpinteiro. Ele está com as chaves na mão, diante daquela porta mal ajustada. O que ele sente? Arrependimento, vergonha. Ele encara as rachaduras que só ele sabe que estão ali. Ele poderia só aceitar e viver com as consequências da pressa. Ou poderia pegar as ferramentas e começar a consertar. Exatamente. E começar o árduo trabalho de consertar, viga por viga. E aí a pergunta se volta para o leitor, imagino. Isso. O texto continuaria: em que ponto da nossa vida estamos fazendo o mesmo? Qual casa, nosso casamento, nossa carreira, nossa fé estamos construindo com negligência, achando que é para os outros, quando na verdade é a nossa própria morada? É uma pergunta forte. E termina com: você está parado na porta com as chaves na mão ou já pegou as ferramentas? Isso transforma uma lição moral num espelho. Um espelho desconfortável, mas necessário. E isso mantém a emoção viva e conecta a lição direto à autoavaliação do leitor. Mas me pergunto uma coisa. Diga. Aprofundar demais a analogia não corre o risco de ofuscar a mensagem bíblica que é o cerne do devocional? Como achar esse equilíbrio? É um ponto válido. O equilíbrio está em usar a analogia não para substituir a verdade bíblica, mas para iluminar. A história vira o palco onde o princípio bíblico atua. Entendi. Pensa no devocional Escolha Amar, que fala de um conflito no trânsito. A narrativa para logo depois da explosão de raiva. Mas a vida continua, né? Sim, claro.
O texto poderia usar essa continuidade para explorar o que você chamou de as ondulações do pecado. As consequências que vão além daquele momento. Exatamente. O texto poderia perguntar: a história não termina quando os carros se separam. O que acontece depois? Aquele motorista irritado, como ele se sentiu 1 hora depois? Chegou em casa e descontou na família com o veneno da raiva ainda nas veias? E o pedestre? E o pedestre seguiu o dia com medo, com ressentimento. Explorar essas ondulações aprofunda a reflexão, sabe? Sobre como nossas escolhas de amar ou não ecam. E aí entra a aplicação bíblica. Aí sim! Quando a Bíblia diz para não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, não é só um conselho poético. É um aviso sobre as ondas de destruição que uma única escolha egoísta pode criar. A analogia dá corpo e consequência para o mandamento. Isso. Ela se torna a evidência, o estudo de caso que prova a validade do princípio. E essa ideia de usar a narrativa para espelhar a jornada do leitor me faz pensar não só no que está escrito, mas em como está escrito. A forma da mensagem pode ser tão poderosa quanto a mensagem em si, o que nos leva, eu acho, à estrutura do devocional. É uma ponte perfeita. A estrutura consistente de cada dia, versículo, texto, frase de destaque, leitura, cria um ritmo confiável, um hábito, e isso é muito valioso. Com certeza. Só que também arrisca nivelar a urgência dos temas. Uma reflexão sobre descanso acaba tendo o mesmo peso, o mesmo fluxo de uma meditação sobre uma decisão crucial. A forma nem sempre reflete a natureza do conteúdo. Mas não há um risco aí? A previsibilidade não é parte do que torna um devocional diário algo reconfortante? Sim, Muita gente busca essa estrutura familiar toda manhã. Mudar a forma não poderia quebrar essa consistência que o leitor busca? essa é a objeção principal e é importante. Não estou sugerindo uma anarquia estrutural, onde cada dia é de um jeito. Certo. A proposta é quebrar o padrão intencionalmente e esporadicamente, em dias específicos, para alinhar a forma da escrita com a mensagem. Uma quebra de padrão estratégica, então. Isso, usada para sublinhar a importância de um tema. A surpresa, quando bem utilizada, pode acordar o leitor da passividade da rotina, forçá-lo a engajar com o texto de um jeito novo. A ideia é usar a quebra de expectativa como uma ferramenta pedagógica. Precisamente. Para um leitor que está acostumado com aquele bloco de texto, encontrar algo diferente pode ser um choque que o faz prestar mais atenção. Exato. Pense, por exemplo, num devocional sobre o poder das palavras. Em vez de parágrafos longos descrevendo o poder das palavras, imagine abrir a página e encontrar só isto, com muito espaço em branco. Uma palavra fere, outra cura. Uau! Uma constrói, outra destrói. Pausas. Qual palavra definirá seu dia hoje? O impacto visual, o ritmo forçado da leitura, tudo isso reforça a mensagem de um jeito que um parágrafo denso talvez não consiga. A própria leitura forçaria uma ponderação sobre cada palavra, o que é o objetivo, né? Exato. A forma serviria ao conteúdo. E para outros temas, que outras variações poderiam ser usadas? Olha, as possibilidades são muitas. Para um tema como ansiedade, em vez de um texto expositivo, didático, a reflexão poderia ser escrita como uma oração, em primeira pessoa. Guiando o leitor? Isso. Pai, hoje meu coração está acelerado. Minha mente não para. Os essis gritam mais alto que a tua voz. Ajuda-me a entregar a ti, um por um, os medos que carrego. Isso é poderoso. Muda a experiência de ler sobre oração para uma experiência de orar junto com o texto. Transforma o livro de um guia num companheiro de oração naquele momento. Exato. Ou num dia sobre escolhas difíceis, discernimento. O texto poderia começar sem introdução, sem aquecimento. Direto ao ponto. A página abriria com uma pergunta: qual a bifurcação que você está ignorando em sua vida neste exato momento? Nossa. Imagine o impacto. O leitor é confrontado antes mesmo de saber o tema do dia. Forçaria uma pausa, uma autoanálise imediata. É uma forma de usar o design para chacoalhar o leitor.
Essa ideia de alinhar a forma à experiência interna do leitor é fascinante. E me parece que o passo seguinte e natural dessa preparação interna é a ação. Sim, o que nos leva direto àquele conceito dos atos de amor. Exato. O conceito do movimento Atos de Amor com desafios práticos é uma ideia excelente para tirar a fé do plano só intelectual. É um grande acerto do material. Concordo plenamente. A oportunidade de melhoria, eu acho, está na integração disso com os devocionais diários. Explique melhor. Como eles estão hoje e como poderiam ser? Hoje, esses desafios, tipo doar um livro que você já leu ou mandar uma mensagem, eles são apresentados numa linha do tempo lá no início do livro. Certo. Funcionam como eventos isolados. Exato. Quase como um lembrete no calendário. Ah, hoje é dia 30, tenho que doar um livro. Existe aí uma oportunidade imensa perdida de usar as leituras diárias para construir uma jornada de preparação para cada um desses atos. Entendi. A ideia é transformar o que hoje é um checklist de boas ações numa verdadeira praxis espiritual. Praxis espiritual, gostei. Onde a ação é o ápice de uma semana de meditação. Ela vira a consequência natural, inevitável dessa preparação. Perfeitamente colocado. A preparação interna leva à ação externa, enchendo essa ação de propósito teológico. Certo. Vamos pegar o desafio de doar o livro em 30 de junho. Em vez de ser só um dia, a semana de 23 a 29 poderia ser uma jornada temática intencional. E como seria essa jornada? Que temas poderiam ser abordados? A gente poderia estruturar a semana inteira para construir o porquê por trás da ação. Por exemplo, Diga. dia 23, um devocional sobre legado, o que a gente deixa para trás. Dia 24, sobre o poder das histórias que nos formam, qual livro mudou sua vida. Dia 25, um texto sobre generosidade intelectual. Dia 26, sobre como Deus usa narrativas para transformar vidas. Dia 27, uma reflexão sobre desapego. Sobre libertar algo que amamos para abençoar outros. Isso. E aí, no dia 29, o texto amarra tudo, terminando com algo como: refletimos a semana toda sobre como as palavras nos moldam. Amanhã, teremos a chance de passar esse presente adiante. Olhe para sua estante. Qual história que te transformou está pronta para encontrar um novo leitor? A carga de significado muda completamente. A ação do dia 30 deixa de ser doar um livro para se tornar libertar uma história que me libertou para que ela liberte outro. Muda tudo. É muito mais profundo. O mesmo se aplicaria a outros desafios. Antes de pagar um café para alguém em fevereiro. A semana poderia ser sobre gentileza inesperada. Sobre ver o divino no estranho. A importância de pequenos gestos. Como uma pequena surpresa pode ser o veículo da graça de Deus para alguém. O ato de pagar o café vira uma missão, uma prática espiritual consciente. É a diferença fundamental entre cumprir uma tarefa e viver um propósito. Isso exigiria um planejamento editorial muito mais complexo, claro, entrelaçar os temas ao longo do ano. Mas o retorno para a experiência do leitor seria imensurável. Sem dúvida. Transformaria o livro de uma coleção de 365 reflexões em uma jornada coesa, intencional, onde reflexão e ação se alimentam de forma explícita. Então, para a gente resumir a nossa análise do Café com Deus Pai, as sugestões se concentram em 3 áreas-chave, para aprofundar a experiência do leitor. Primeiro, tecer as excelentes analogias ao longo de todo o devocional diário, usando a emoção da história para iluminar a jornada espiritual de forma contínua. Segundo, variar a estrutura da escrita em dias estratégicos, quebrar a previsibilidade para criar momentos de maior impacto, fazendo a forma a servir ao tema. Certo. E, por fim, transformar os atos de amor em culminações de jornadas temáticas, usando as leituras dos dias anteriores para preparar o coração e a mente, enchendo cada desafio de um profundo significado teológico. São ideias para fortalecer um material que já tem uma base muito sólida e um alcance impressionante.
A intenção é potencializar o que já funciona tão bem. Exato. Levar o leitor a uma jornada ainda mais rica. Se essas reflexões forem úteis, adoraríamos revisitar o trabalho após futuras edições para ver como ele evoluiu.